De falhas gigantescas que se estendem por quilômetros até imensos cânions, formados por terremotos devastadores, estas enormes fissuras são um testemunho da força da Terra. Assim, no vídeo de hoje, vamos explorar as 15 fendas mais largas do planeta. Número 15. Colinas de Tater. A primeira grande fissura em nossa lista pode ser encontrada nas colinas de Tater, no Arizona. Em 2017, o Serviço Geológico do Arizona localizou uma gigantesca fissura na Terra que se estendia por quase 3,2 km. Isso a tornou a fissura mais longa da área, o que não é pouca coisa. Algo assim não é novidade na região, mas uma rachadura dessa escala certamente deixou as pessoas assustadas. Uma vez descoberta, drones foram enviados para obter uma visualização segura da fissura de quase 3,2 km, permitindo que os cientistas entendessem melhor o que exatamente aconteceu. Fissuras como esta começaram a aparecer no deserto do Arizona nas primeiras décadas do século XX, criadas quando as pessoas bombeavam água do solo mais rápido do que os aquíferos podiam se reabastecer. Em alguns lugares no Arizona, a água subterrânea foi retirada da terra 500 vezes mais rápido do que a taxa de renovação dos aquíferos. Quando a água desaparece, o solo se assenta no espaço vazio, e as fissuras se formam na borda dessas bacias aluviais, ou em locais onde o leito rochoso está próximo à superfície. Nas colinas de Tater, as fissuras apareceram pela primeira vez em 1977, e agora existem quase 18 quilômetros de fissuras nesta área. Mas essas não aparecem da noite para o dia. Disse que essa fissura particular começou a se formar em 2013 ou 2014, e o estopim aconteceu apenas alguns anos depois, abrindo caminho para esta grande rachadura. Sua história é mais quente, muito mais quente. As fissuras de Black Point são de origem vulcânica, decorrentes de uma erupção submarina quando o lago estava muito mais alto, há cerca de 13 mil anos. O material ejetado se espalhou pela água sobrejacente e, além disso, reações químicas com a água quente, conhecidas como pelagonitização, cimentaram grande parte dos detritos ejetados, formando uma superfície sólida. A pressão de baixo continuou, de modo que a superfície sólida se expandiu e finalmente rachou. Número 13. Fenda Luz Félcia. A impressionante formação conhecida como Luz Félcia é essencialmente uma ravina estreita, ou fissura que corta a terra, cercada por penhascos íngremes de ambos os lados, e é uma das paisagens mais impressionantes e únicas da Islândia. O nome Luz Félcia é derivado de uma saga e folclore islandeses. Segundo a lenda, um jovem local imprudente chamado Rooseveltir encontrou seu fim prematuro nas profundezas do desfiladeiro. A saga acrescenta uma camada extra de mistério ao local, atraindo aqueles que apreciam tanto a natureza quanto as histórias que ela pode inspirar. Mas como essa formação surgiu? A península de Snæfellsnes, onde Luz Félcia está localizada, faz parte do complexo cenário tectônico da Islândia. A ilha está situada sobre a dorsal mesoatlântica, onde as placas tectônicas da América do Norte e Eurásia estão se afastando. As forças tectônicas exercem pressão na crosta terrestre, levando à criação dessas falhas, fraturas e fissuras. A Islândia é conhecida por sua atividade vulcânica devido à sua localização na dorsal mesoatlântica. Processos vulcânicos, incluindo o movimento de magma sob a superfície da Terra, podem contribuir para a criação de fissuras como esta. Mas, apesar de ser uma enorme rachadura na Terra, Luz Félcia é bastante mágica. Ao entrar na fissura, as pessoas são recebidas por paredes altíssimas cobertas de musgo verde vibrante. Água escorre pela rocha, adicionando àquela atmosfera encantadora. O caminho pode ser bastante estreito em alguns lugares, exigindo um pouco de agilidade para navegar. Em algumas partes, a luz do sol filtra pelas fendas nos penhascos, criando um jogo de luz e sombra que adiciona à atmosfera mágica. Número 12. Fissura no chão do Oregon. A fissura no chão é uma característica geológica fascinante localizada no Oregon Central, nos Estados Unidos. Essa impressionante formação geológica é um exemplo proeminente de uma fenda vulcânica, uma rachadura longa e estreita que se desenvolveu na crosta terrestre. Ela oferece uma oportunidade única de explorar as profundezas de uma fissura natural e testemunhar as notáveis forças que moldaram a paisagem da região. Situada no terreno árido do deserto próximo ao Vale do Natal, a fissura no chão se estende aproximadamente por 3,2 km de comprimento e mergulha até uma profundidade de cerca de 21 metros. Sua origem pode ser rastreada até a atividade vulcânica e forças tectônicas que moldaram a área ao longo de milhões de anos.
Provavelmente foi formada por uma combinação de processos vulcânicos e o estiramento da crosta terrestre devido a forças tectônicas. À medida que o magma subia durante eventos vulcânicos, essas fraturas se formaram na crosta, e processos de erosão subsequentes provavelmente expuseram e aprofundaram a fissura ao longo do tempo. Caminhar pela fissura no chão é como entrar em um abismo natural, cercado por paredes altas que mostram as camadas de rocha que compõem a crosta terrestre. Esse espetáculo oferece um vislumbre tangível da história da região, convidando os visitantes a imaginar as forças tumultuadas que outrora moldaram esta área. A experiência de andar por essa fissura natural é uma jornada através do tempo, onde cada passo revela mais sobre as maravilhas geológicas que definem nosso planeta. Número 11. Fenda líquida de Le Puy-en-Velay. A fenda líquida de Le Puy-en-Velay, traduzida como Poço do Inferno, é uma fissura cativante localizada na França, situada nas paisagens da região de Aveyron. Esta maravilha natural atrai aventureiros com seu nome dramático e características notáveis. É um excelente exemplo de uma dolina colapsada. As ondas oceânicas se chocam dentro desta grande fissura nos penhascos ao longo da borda de uma cidade litorânea francesa, impulsionadas pela maré e pelo vento. A falha, que se estende por cerca de 9 metros de profundidade e 30 metros de comprimento, foi criada pela erosão. Apesar de ser um lugar pacífico, também é marcado por lendas sinistras que escondem um segredo sombrio e assassino. Uma lenda comum conta a história de um pastor que se aventurou no poço em busca de uma ovelha perdida. Ao descer, ele descobriu um paraíso subterrâneo oculto, com cristais cintilantes, formações maravilhosas e uma beleza cativante. Esse mundo oculto se tornou seu refúgio secreto, um lugar para retornar em busca de consolo e maravilhamento. Mas, dada a denominação do poço, algumas lendas o associam a forças muito mais obscuras. Segundo essas histórias, a fenda é dita como uma entrada para o submundo. Há uma história verdadeira e trágica associada a ela, como foi o caso do corpo de Robert Taylor, um rico parisiense. Em 1949, um grupo de crianças descobriu seu cadáver flutuando dentro da fenda, junto com um baú encharcado. A polícia usou o baú para identificar seus restos mortais. Sua investigação também revelou que André Ferrer, sua governanta, foi a assassina. Ela matou seu chefe na tentativa de tomar sua fortuna. O amigo de Robert, Planey, também estava envolvido na trama. Ferrer foi condenada à morte, mas posteriormente perdoada pelo presidente. A história do assassinato teria inspirado o filme Vertigo, de Alfred Hitchcock. Número 10. Vale da Fenda da Islândia. Este vale é uma referência visual do que acontece quando a terra abaixo de nós empurra, puxa, tensiona, afrouxa e se move. Aqui, as placas tectônicas da América do Norte e Eurásia estão se afastando, criando uma lacuna na crosta terrestre que se manifesta como um vale de fenda. O processo é conhecido como Rift Continental e é uma fase crítica no desenvolvimento da nova crosta oceânica. Este Vale da Fenda, localizado em um parque nacional na Islândia, tem cerca de 7 a 10 metros de largura em algumas áreas. A largura pode variar ao longo de seu comprimento devido ao complexo processo em jogo. Mais especificamente, a formação deste Vale da Fenda é atribuída à atividade tectônica associada à ampla dorsal mesoatlântica. A dorsal mesoatlântica é uma vasta cadeia montanhosa submarina que atravessa o Oceano Atlântico, marcando o limite entre as placas da América do Norte e Eurásia. No caso deste Vale da Fenda, as placas divergentes da América do Norte e Eurásia fizeram a Terra afundar gradualmente entre elas. Este afundamento cria uma depressão observada como o Vale da Fenda. As paredes de cada lado da fenda se erguem, formando penhascos distintos. O aspecto único deste lugar está em sua acessibilidade. Ao contrário de muitos vales de fenda que estão escondidos debaixo d'água, este está parcialmente acima do mar, permitindo que visitantes observem o processo geológico em ação. A Ponte da Sorte Leif, que atravessa o Vale da Fenda, foi construída em 2002 e nomeada em homenagem ao explorador islandês Leif Erikson, que viajou da Europa para explorar a América do Norte 500 anos antes de Colombo. Número 9. Vale dei Mulini. O próximo item em nossa lista é um maravilhoso lembrete de que nem todas as fissuras na Terra são ruins. O Vale dei Mulini, que se traduz como Vale dos Moinhos em português, é um local histórico e pitoresco localizado em Sorrento, na Itália, incrustado na deslumbrante região da costa amalfitana. Este vale guarda restos de um complexo industrial outrora próspero, centrado em operações de moagem, cercado pela exuberante beleza natural.
A história do Vale dei Mulini remonta à Idade Média, quando o vale foi transformado em um centro de atividade econômica. Moinhos de água foram construídos ao longo do curso do rio que atravessa o vale, utilizando o fluxo de água para alimentar pedras de moagem para moer trigo e outros grãos. Esta atividade de moagem continuou por séculos, contribuindo para a economia local e sustentando a comunidade. Com o passar do tempo e a evolução da tecnologia, a importância dos moinhos de água tradicionais diminuiu, após a moagem de farinha ter sido em grande parte transferida para moinhos de massa nas proximidades. A área industrial afundada tornou-se amplamente obsoleta, e os prédios foram fechados e abandonados nos anos 40. Desde seu fechamento, edifícios de tijolos foram lentamente tomados pela vegetação agressiva que prospera nesta fenda úmida. Os belos edifícios escondidos no Vale dei Mulini parecem nada mais do que um vislumbre do que o mundo seria quando os humanos se forem. Hoje, o vale é uma mistura cativante de ruínas históricas e beleza cênica. As ruínas do antigo moinho permanecem como testemunhas silenciosas de uma era passada. Suas paredes desmoronadas e fachadas tomadas pela vegetação contam a história da indústria outrora próspera. Os visitantes podem explorar o local, perambulando entre as ruínas e imaginando a agitação dos moinhos que outrora ocupavam este vale. O Vale dei Mulini exibe a resiliência da natureza ao recuperar estruturas feitas pelo homem. Esta justaposição de edifícios em decadência contra o pano de fundo de vegetação exuberante e vinhas cria uma cena bela e assustadora, evocando um sentimento de nostalgia e atemporalidade. Número 8. Cherag Bolten. E agora, para uma das fissuras mais icônicas do mundo, Cherag Bolten é um fenômeno natural impressionante e um destino de caminhada popular localizado na Noruega, conhecido por sua paisagem de tirar o fôlego e experiência emocionante. É um enorme pedregulho encaixado entre duas faces de um penhasco na cordilheira Cherag, especificamente na área de Cherag Bolten. Este notável recurso de fissura na rocha cativou os corações de entusiastas da natureza, aventureiros, fotógrafos, usuários do Instagram e praticamente todos entre eles. O nome Cherag Bolten é derivado de Cherag, o nome da montanha, e Bolten, que significa parafuso ou rocha em norueguês. Este pedregulho maciço, estimado em várias centenas de toneladas, está perigosamente situado em uma fenda entre duas paredes de penhascos verticais. Ele repousa a cerca de 975 metros acima do fiord abaixo, criando um espetáculo verdadeiramente impressionante. Mas como algo assim pode acontecer? Rogaland fica em uma zona tectônica frágil, permitindo que o rio escave a montanha de arenito circundante durante várias glaciações conhecidas por terem ocorrido na Escandinávia. A Noruega foi completamente coberta por geleiras entre essas glaciações. O derretimento formou e reformou o vale até 22 vezes. Após o último período glacial, o aquecimento global causou um aumento no nível do mar, inundando esses fiordes. O pedregulho foi depositado durante a última glaciação, por volta de 50.000 a.C., quando a geleira norueguesa derretia. Foi acompanhado por um rebote nas formações rochosas à medida que o gelo era removido. No caso do Cherag Bolten, o rebote foi mais rápido que o aumento do nível do mar, encaixando a rocha em sua posição atual. Hoje, a jornada até o pedregulho envolve atravessar terrenos acidentados, subir inclinações íngremes e cruzar trilhas estreitas, mas também é uma das experiências mais gratificantes. Olhar para as vistas panorâmicas das montanhas circundantes, fiordes e o Fiord Lise abaixo, é o destaque da caminhada. Claro, o momento mais emocionante é quando os caminhantes finalmente alcançam a pedra e podem ficar em cima do pedregulho, olhando para baixo desta altura vertiginosa. É aí que a adrenalina realmente entra em ação. Será que ela cairá sob seu peso? Bem, há apenas uma maneira de descobrir: subir lá em cima. Número 7. Cavernas de Scotian. As cavernas de Scotian são uma maravilha subterrânea de tirar o fôlego localizadas na Eslovênia, um país conhecido por suas paisagens deslumbrantes. Essas cavernas são um patrimônio mundial da Unesco e representam uma das formações kársticas mais notáveis do mundo, oferecendo uma jornada hipnotizante ao coração dos tesouros naturais da Terra. Aninhadas na pitoresca região kárstica do sudoeste da Eslovênia, a fissura subterrânea que forma as cavernas de Scotian é um labirinto de passagens subterrâneas, imensas câmaras e formações rochosas impressionantes. As cavernas foram meticulosamente esculpidas pelo rio Reka, que flui através delas, criando uma série de características deslumbrantes. A Grande Câmara, uma caverna massiva com paredes altíssimas, é um dos destaques.
O caminho subterrâneo do rio também inclui cachoeiras cativantes e piscinas, e o nome cavernas murmurantes descreve adequadamente os sons suaves e ecoantes das águas subterrâneas. Graças à quantidade de água que flui pelo cânion, a caverna também abriga uma série de características geológicas impressionantes, como piscinas de calcário, terraços de travertino e formações gigantes de estalagmites. A espaçosa caverna é lar de várias espécies de morcegos, inúmeros bioorganismos únicos e até uma variedade de peixes que nunca viram a luz do dia. Uma ponte foi construída abrangendo o abismo, permitindo que os visitantes experienciem essa colossal divisão geológica. Uma das características mais surpreendentes dessas cavernas é a Câmara Martel, nomeada em homenagem ao espeleólogo francês Édouard Alfred Martel. Esta colossal câmara é um dos maiores sistemas de cânions subterrâneos do mundo, com paredes que alcançam alturas de mais de 100 metros. As cavernas são ecologicamente importantes, proporcionando refúgio para várias espécies adaptadas ao ambiente subterrâneo. O ecossistema complexo, incluindo criaturas únicas que habitam cavernas, conferiu a essas cavernas um lugar entre os locais naturais designados pela Unesco. Pesquisas arqueológicas na área descobriram que as cavernas foram habitadas por humanos há cerca de 10.000 anos. É provável que essas cavernas tenham sido usadas por povos antigos, como abrigo, e, embora não haja evidências para sustentar isso, as cavernas de Scotian também parecem ter sido um esconderijo perfeito para um dragão acumulador de ouro. Número 6. Silfra. Prepare-se e mergulhe enquanto exploramos a próxima grande fissura desta lista. Silfra pode ser encontrada dentro do Parque Nacional Thingvellir, na Islândia. É uma fissura criada pela separação das placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia. Este abismo subaquático é celebrado como um dos melhores locais de mergulho do mundo, oferecendo uma oportunidade inigualável de nadar entre dois continentes e testemunhar a incrível clareza da água derretida de geleiras. A formação de silfra pode ser atribuída à atividade tectônica que define a paisagem da Islândia. As placas da América do Norte e da Eurásia estão se afastando a uma taxa de aproximadamente 2 centímetros por ano. Esse movimento criou uma série de fissuras e rachaduras, incluindo silfra, onde os continentes estão gradualmente se afastando. Água derretida de geleiras do Langjökull, o segundo maior glaciar da Islândia, percolou através da rocha vulcânica porosa, enchendo a fissura com água prístina. Sua notável clareza deve-se a essa combinação única de fatores. A água glacial fluindo pelos campos de lava da Islândia passa por um extenso processo de filtração, removendo impurezas e sedimentos. A água é tanto fria quanto cristalina, oferecendo visibilidade que pode ultrapassar 90 metros. Mergulhadores e praticantes de snorkel que entram aqui são tratados com um mundo subaquático onde cada detalhe, por menor que seja, é magnificamente visível. A topografia subaquática de Silfra também é cativante. Está dividida em várias seções com nomes poéticos, como a Catedral de Silfra e a Lagoa de Silfra. Estas seções variam em profundidade e largura, criando uma experiência de mergulho dinâmica que vai de cânions estreitos a espaços mais abertos. As cores em constante mudança da rocha circundante, aliadas à clareza da água, tornam cada momento passado em Silfra um deleite sensorial. Quanto à sua idade, Silfra é uma formação geológica relativamente jovem no grande esquema das coisas. Ela se formou como resultado direto da atividade tectônica que caracteriza a Islândia, uma terra ainda em processo de formação. Embora a idade exata de Silfra seja desafiadora de determinar, são os processos geológicos produtivos e contínuos que vêm moldando a paisagem da Islândia por milhões de anos. Número 5. Poço de Thor, Oregon, Estados Unidos. Um dos locais mais naturalmente belos do país, onde existem inúmeras maravilhas naturais para se admirar. Mas há uma que realmente se destaca, o Poço de Thor. Este espetáculo natural hipnotizante está localizado ao longo da acidentada costa de Oregon, e é também conhecido como o Ralo do Pacífico. O Poço de Thor é uma formação semelhante a um sumidouro que parece engolir as águas do oceano e depois lançá-las dramaticamente de volta. Este fenômeno cativante é um testemunho das poderosas forças da natureza e capturou a imaginação de visitantes e fotógrafos. Então, o que é exatamente? O Poço de Thor é uma caverna marinha colapsada que se formou por meio de uma combinação de erosão, ação das ondas e a geologia única da área. Consiste em um buraco enorme na linha da costa, com ondas batendo no buraco e criando a ilusão de que o oceano está sendo sugado para a terra. A água então jorra de volta com um surto espetacular, assemelhando-se a um geyser natural.
A formação do Poço de Thor é atribuída principalmente ao processo de erosão que molda essas paisagens costeiras. Inicialmente era uma caverna marinha, formada pela ação implacável das ondas desgastando as camadas de rocha mais macias ao longo da costa. Com o tempo, o teto da caverna marinha desabou, deixando para trás um buraco que se conecta diretamente ao oceano. O poço é moldado pelo contínuo embate das ondas contra a costa rochosa até que finalmente se rompe. Quando estas ondas poderosas invadem o buraco durante a maré alta, a água é forçada para cima e para fora através da abertura do buraco, criando aquele efeito de esguicho. O Poço de Thor tem um diâmetro de cerca de 6 a 9 metros e pode mergulhar até uma profundidade de cerca de 6 metros. A abertura do buraco é irregular e desigual, e as formações rochosas circundantes adicionam apelo visual. O contraste dramático entre o buraco escuro, a água espumante branca e a costa acidentada contribui para a beleza cativante deste espetáculo. O melhor momento para testemunhar essa exibição dramática no Poço de Thor é durante a maré alta e em períodos de mares agitados. A costa pode ser escorregadia e perigosa, e o próprio poço pode ser perigoso durante marés altas e tempestades. Então os visitantes devem manter uma distância segura da borda e evitar ficar diretamente acima do poço durante condições ativas de ondas. Número 4. Cascata de Gelo Khumbu. A cascata de Gelo Khumbu é uma formação deslumbrante, porém perigosa na região do Everest. Ela é criada pelas incríveis e imensas forças da natureza que estão constantemente em ação sob nossos pés. A cascata de gelo está localizada nas alturas do Himalaia e é visitada por inúmeros aventureiros todos os anos. Esta vasta extensão de gelo e fissuras serve como um intimidador portal para o pico mais alto do mundo, o Monte Everest. À medida que os alpinistas atravessam este labirinto, eles lidam com os desafios impostos por enormes fissuras e formações impressionantes que sublinham a natureza dinâmica desta paisagem, que também acontece de ter algumas das fissuras mais largas, terríveis e frias da Terra. Mas como acabou assim? Bem, essa é uma ótima pergunta. A cascata de Gelo Khumbu, situada dentro de uma ampla e plana bacia glacial, marca a fase inicial da rota sul para o cume do Monte Everest. A cascata de gelo, apesar de sua beleza etérea, é um intricado labirinto de altas paredes de gelo e abismos que lhe renderam a reputação de uma das seções mais perigosas da escalada. As fissuras que marcam a cascata de Gelo Khumbu nascem da interação entre o movimento do glaciar e o terreno que ele atravessa. Conforme o glaciar flui do oeste para baixo através da cascata, ele encontra encostas íngremes, afloramentos rochosos e terrenos irregulares. Esses desafios criam tensão dentro do glaciar, resultando em fraturas, rachaduras e fissuras que serpenteiam pelo gelo em vários tamanhos e profundidades. Algumas fissuras têm dezenas de metros de largura e mergulham a profundidades superiores a 20 metros. Essas formações são caracterizadas por bordas irregulares e altas paredes de gelo que testemunham as imensas forças que moldaram a paisagem ao longo dos séculos. Navegar por este terreno gelado exige que os alpinistas atravessem fissuras, algumas das quais são cobertas por pontes de neve precárias. Enquanto essas pontes de neve parecem sólidas, podem desabar sob o peso dos alpinistas, enviando-os para os abismos profundos. Os alpinistas devem usar escadas de alumínio para transpor algumas das fissuras mais largas, frequentemente referidas como travessias de escada. Negociar essas travessias de escada exige não apenas agilidade física, mas também fortaleza mental, pois os alpinistas pisam cuidadosamente de uma plataforma instável para outra, suspensos sobre o abismo. A cascata de Gelo Khumbu está em constante estado de mudança devido ao movimento inexorável do glaciar. As fissuras se deslocam e se alargam, alterando a topografia da cascata de gelo de ano para ano. Como resultado, a ascensão através deste labirinto gelado não é apenas uma questão de habilidade e força, mas também de adaptabilidade e estratégia. Número 3. Fissuras de Kamoa-Moa. No coração do Oceano Pacífico, as Ilhas Havaianas são bem conhecidas por sua beleza, mas sob a superfície tranquila se esconde um mundo de maravilhas geológicas e espetáculos ardentes. Em 2011, as ilhas testemunharam a erupção impressionante das fissuras de Kamoa-Moa, uma exibição deslumbrante do poder lindo e destrutivo da natureza. Antes do clímax ardente da erupção, um prelúdio sutil se desenrolou. As Ilhas Havaianas são um produto dos movimentos tectônicos entre as placas do Pacífico e da América do Norte. Meses antes da erupção, o vulcão Kilauea, um majestoso vulcão em escudo na Grande Ilha, mostrou sinais de inquietação.
A saída de lava de sua longa erupção na zona de Rift Leste, ativa desde 1983, começou a diminuir. Paralelamente, atividade sísmica e elevação foram notadas no cume do vulcão e em Pu'u, um cone vulcânico na encosta do vulcão. O lago de lava dentro da cratera Halemaumau, ativo desde 2008, também começou a subir, oferecendo dicas enigmáticas do que estava por vir. No dia 5 de março de 2011, os rumores da Terra escalaram em uma dramática abertura. Um súbito aumento de tremores sísmicos e atividade sísmica elevada reverberou pela zona de Rift Leste de Kilauea. Às 13h42, esta sinfonia sísmica sinalizou o início de uma intrusão magmática, um prenúncio do espetáculo vulcânico iminente. Quase simultaneamente, Pu'u começou a se esvaziar rapidamente, um precursor da erupção iminente. O cume do Kilauea seguiu o mesmo caminho cerca de 30 minutos depois, reforçando ainda mais o drama geológico iminente. O verdadeiro espetáculo só começou naquela noite, quando a rocha fundida irrompeu das entranhas da Terra, dando origem às fissuras de Kamoa-Moa. O local da erupção, localizado aproximadamente a 1,9 km ao sul, se transformou em uma cena de maravilha impressionante. O ritmo da erupção foi tão imprevisível quanto cativante. A lava, uma força da natureza em estado líquido, surgiu dessas fissuras, avançando e recuando como uma dança cósmica. No dia 8 de março, o espetáculo alcançou um clímax de tirar o fôlego. A extremidade oeste da fissura ocidental assumiu o palco principal, dando origem a um fluxo de lava acanalizado e rápido que consumiu tudo em seu caminho. Árvores caíram como palitos diante do avanço infernal, uma imagem de destruição e renovação. Ver a lava irromper de um vulcão é uma coisa, mas é uma cena completamente diferente quando a lava explode dessas gigantescas fissuras no chão. Número 2. Vale da Grande Rift, na África Oriental. Uma grande fissura, estendendo-se por vários quilômetros, fez uma aparição súbita em 2009 no sudoeste do Quênia. Uma rachadura que continua a crescer causou o colapso de parte da rodovia Nairobi-Narok e foi acompanhada por atividade sísmica na área. A Terra é um planeta em constante mudança, mesmo que, em alguns aspectos, essa mudança possa ser quase imperceptível para nós. A tectônica de placas é um bom exemplo disso. Mas de vez em quando algo dramático acontece e leva a questionamentos renovados sobre o continente africano se dividindo em dois. A litosfera terrestre, formada pela crosta e pela parte superior do manto, é dividida em várias placas tectônicas. Essas placas não são estáticas, mas se movem umas em relação às outras em velocidades variadas, deslizando sobre uma astenosfera viscosa. Agora, exatamente quais mecanismos estão por trás do movimento dessas placas ainda é debatido, mas é provável que inclua correntes de convecção e forças geradas nas fronteiras entre as placas. O Vale da Grande Rift, na África Oriental, se estende por mais de 2.900 quilômetros, do Golfo de Aden, no norte, até o Zimbábue, no sul, dividindo a placa africana em duas partes desiguais, as placas Somali e Núbia. A atividade ao longo do ramo oriental do Vale da Fenda, passando por Etiópia, Quênia e Tanzânia, tornou-se evidente quando a grande fissura apareceu subitamente no sudoeste do Quênia. A fissura se abriu com cerca de 6 metros de largura em alguns lugares, e alguns especialistas dizem que poderíamos estar testemunhando o continente sendo rasgado em dois, assim como a formação de um novo oceano. O Vale da Grande Rift, na África Oriental, é único por permitir que cientistas e geólogos observem diferentes estágios de rifting ao longo de seu comprimento. No sul, onde a fenda é jovem, as taxas de extensão são baixas e a falha ocorre em uma área ampla, com vulcanismo e sismicidade limitados. Na região de Afar, no entanto, todo o piso do Vale da Fenda é coberto por rochas vulcânicas. Isso sugere que nesta área a litosfera se afinou quase ao ponto de ruptura completa. Quando isso acontecer, um novo oceano começará a se formar pela solidificação do magma no espaço criado pelas placas fragmentadas. Eventualmente, ao longo de um período de dezenas de milhões de anos, a propagação do assoalho oceânico ocorrerá ao longo de todo o comprimento da fenda. O oceano inundará e, como resultado, o continente africano se tornará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico composta por partes da Etiópia e Somália, incluindo o chifre da África. Número 1. Grehotagja. Parece que não há escassez de maravilhas naturais e nomes difíceis de pronunciar na Islândia, e assim não deveria ser surpresa que a fissura mais impressionante da Terra se encontre lá.
Seu nome, que significa fenda rochosa, refere-se a uma antiga caverna de lava encontrada no terreno acidentado perto do lago Mývatn. Dentro de seu abraço rochoso, encontra-se uma nascente termal natural, cujas águas azuis contrastam fortemente com os arredores rústicos da caverna. As águas quentes são um testemunho da atividade geotérmica que percorre a Islândia, onde o calor da Terra se manifesta em nascentes borbulhantes e geysers vaporosos. A formação de Grjotaja está intrinsecamente ligada à dorsal mesoatlântica, uma enorme cadeia montanhosa submarina que marca o limite entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia. No caso de Grjotaja, a fissura inicial no solo pode ser rastreada até esses processos tectônicos. À medida que a crosta terrestre se estica e se separa ao longo da falha, fraturas ou fissuras se formam. Com o tempo, essas fissuras podem se tornar caminhos para água, magma e outros materiais. As características únicas de Grjotaja, incluindo suas nascentes termais subterrâneas e estrutura semelhante a uma caverna, são resultado de eventos subsequentes. A água da precipitação e do derretimento da neve infiltra no solo e encontra esse calor, transformando-se em vapor e criando pressão. Com o tempo, essa atividade pode ampliar a fissura, formando uma cavidade. À medida que a cavidade se expande, pode criar uma câmara natural ou estrutura semelhante a uma caverna. No caso aqui, a câmara subterrânea formada pela fissura em expansão eventualmente se tornou um lar para águas termais geotérmicas. A água aquecida do fundo da crosta terrestre sobe à superfície, criando uma nascente termal natural dentro da caverna. A bela nascente termal natural tem sido usada como um local de banho pelos locais desde tempos imemoriais, mas as águas aqui, nesta caverna cintilante, são aquecidas pela atividade vulcânica, tornando-a o local perfeito para um mergulho nos invernos gelados da Islândia. Além de ser um local popular para banhos, a caverna serviu como esconderijo para o fora-da-lei islandês do século XVIII, John Markason. Se você gostou desse vídeo, então deixe um like para fortalecer. Se inscreva no canal para não perder os novos conteúdos. E continue aqui com a gente assistindo a um desses vídeos sugeridos na sua tela. Cuide-se, pessoal!